Oi gente, tudo tranquilo? Eu sou Priscila Duarte e vamos então para mais um momento de devocional aqui no canal. Eu já quero te pedir no início para você deixar a sua curtida aí, porque é muito importante para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e entregue assim para mais pessoas. Se você quiser também, vai ajudar muito você deixar o seu comentário, você compartilhar esse vídeo também. Isso tudo vai fazer com que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante, como eu falei, e assim a gente consiga levar essa mensagem aí para o máximo de pessoas possível, né? Assim você vai me ajudar aí a gente cumprir essa grande missão que o Senhor nos deu, que foi o ID, né? O ID, pregar o evangelho a toda criatura. Bem, pessoal, hoje nós vamos começar então aqui uma série de vídeos falando sobre o plano da salvação. Eu sei que esse assunto tem sido muito pouco abordado, né, nos últimos anos, né? Mas eu senti, sabe, o Espírito Santo falando comigo a respeito disso. Vamos falar sobre Jesus, sobre o que ele fez, né, e sobre realmente o grande plano, né, que ele fez para que nós pudéssemos ter vida, nós pudéssemos aí ter salvação e vida em abundância. Então, nós vamos começar então hoje falando sobre a criação do homem e da mulher e o desfrute dessa criação. Eu creio que essa série de vídeos vai ser bênção. Se você já aceitou a Jesus como seu Salvador, se você já é crente, vale a pena você também assistir para que você possa transmitir essa mensagem aí, talvez com mais clareza, para as pessoas que você conhece também. Então vamos lá. A gente vai começar então falando sobre a criação do homem e da mulher. E eu vou ser o mais rápida possível aqui e quero que você, que ainda não entendeu essa história de salvação, o que é o plano de salvação? Como assim? O que aconteceu? Eu quero que você saiba que o Senhor, Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas. E que ele criou um plano infalível para que você hoje, nesse momento aqui, pudesse ter vida, pudesse ser salvo. E eu vou te contar como que foi o desenrolar dessa história, né? E você vai entender agora, de uma vez por todas, o que é, afinal de contas, esse plano da salvação. E talvez você não sabia, mas tudo está nas mãos do Senhor e Ele está cuidando da sua vida. Você vai perceber isso através desses vídeos. Vamos lá? Primeiro, então, vamos falar sobre a criação do homem e da mulher. E a gente vai ler juntas aqui agora, lá em Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 31. E eu tô olhando aqui com vocês a Nova Versão Internacional, tá? Que essa é a minha versão da Bíblia que eu tô utilizando. Então, vamos lá, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e foi o sexto dia. Então a gente consegue perceber através dessa palavra, né, dessa passagem bíblica, que o Senhor criou o homem à sua imagem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui então ele está falando aqui de Deus Pai, né? Ou seja, nós fomos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus Pai,
né, de Deus, do Espírito Santo e de Jesus. E aí é um assunto também para uma outra série de vídeos, né, falar sobre a Trindade. Mas eu quero ser muito prática aqui e quero que você entenda que a passagem bíblica que nos traz referência de que nós fomos feitos por Deus e não através de uma evolução, né, está lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 31. E lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 25, nos conta especificamente como que Deus criou a mulher. Então a gente também vai ler aqui bem rapidinho, tá? Para que nós possamos entender que a Bíblia, que é a palavra de Deus, que foi inspirada, que é a palavra de Deus, ela nos dá a resposta para tudo, e nela nós podemos encontrar esse grande plano que o Senhor tem para nós, para a humanidade. Então vamos ler aqui agora, lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 25, vamos ver como que foi então a criação da mulher. Vamos lá. Então o Senhor declarou, versículo 18, capítulo 2 de Gênesis: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e eles lhes tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então aqui a gente também consegue aprender detalhadamente através da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a verdade, que nós fomos criados por Deus e que Deus, Ele nos deu toda a terra e tudo que nela tem, né? Tudo que nela há para nós cuidarmos e desfrutarmos. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que a gente entenda, esses dois pontos, né, que Deus nos criou e que Ele criou a terra para que nós pudéssemos desfrutar tanto da sua beleza, né, e porque a sua beleza ela revela a glória de Deus, e tanto também quanto também de tudo que na terra tem, né, Deus nos deu para que a gente pudesse cuidar e desfrutar. Então são esses dois pontos que eu quero que você fique aí na sua cabeça. E aí amanhã a gente vai continuar falando então. Vamos falar sobre o pecado e a queda e vamos continuar entendendo esse plano que o Senhor tem para nós de salvação.